Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você é, claro, sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com o Leonardo Martins, CFO da Azevedo Travassos. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Azevedo Travassos é uma das empresas de engenharia mais antigas e tradicionais do Brasil. A companhia está prestes a completar 100 anos e tem no portfólio obras em todo o país. São ferrovias, linhas de metrô, barragens, aeroportos, pontes, viadutos, túneis, redes de água e esgoto e prédios comerciais e residenciais. Atualmente, a Azevedo Travassos tem focado as ações nas áreas de construção pesada e civil, montagem eletromecânica, perfuração de poços e desenvolvimento imobiliário. Bom, vamos conversar então agora com o Leonardo Martins, CFO do grupo, que já está conectado aqui com a gente. Olá, Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez, aqui no BMC Business. É isso, olá, Hanna. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente, falando aí das nossas perspectivas e vamos falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo com a Azevedo aí nos últimos dias. Vamos lá, então, já começando falando sobre o balanço do terceiro trimestre, queria então que você falasse, quais foram os pontos que mais destacaram, que você gostaria de mostrar aqui para os investidores também. Bem, nesse balanço do terceiro tri, nós estamos apresentando aí para a comunidade de investidores e para as pessoas que acompanham o mercado de capitais algumas coisas muito positivas. Primeiro foi a entrada do caixa decorrente do nosso aumento de capital, que ele ocorreu agora, a última entrada de caixa ocorreu no meio de agosto, na primeira quinzena de agosto. Segundo, nós apresentamos aí uma reclassificação de alguns ativos que nós fizemos, que são os terrenos que nós temos aqui dentro da Azevedo Travassos, e isso foi de uma forma consolidada, mas a gente entrou com esses ativos dentro da Azevedo Travassos Infraestrutura, tá? E, por fim, em decorrência desse aumento de capital, nós apresentamos o PL da companhia positivo, que ele vinha nesse cenário um pouco mais frustrante em decorrência do processo de turnaround que a companhia vinha passando, e o PL agora da companhia ele já está numa fase positiva, e a ideia é a gente começar com esse trabalho de PL positivo e até um trabalho de crédito que a gente vem fazendo aí com bancos, seguradoras, mostrar a evolução financeira da Azevedo Travassos de uma forma que a gente passe a discutir nos próximos trimestres exatamente fluxo operacional. Perfeito. E a gente está no momento de retomada, muitas empresas estão retomando as suas atividades, período aí já considerado quase que um pós-pandemia, com o avanço da vacinação. Queria que você falasse um pouquinho como é que está no caso de vocês, como é que está essa retomada no setor e também de que forma a pandemia acabou impactando os negócios. Bem, a pandemia, de uma certa forma, ela fez com que algumas das obras que a Azevedo tinha no passado, elas fossem interrompidas em função das restrições impostas aí de circulação de pessoal e, consequentemente, atraso no cronograma financeiro e no cronograma físico dos empreendimentos que estavam contratados. Mas, por outro lado, você vê que, dado essa frustração que a gente já vem tendo ao longo dos últimos anos, com poucos investimentos em infraestrutura na parte privada, haja vista que a gente tem aí o PPI liderando algumas obras através de leilões de concessão. O último exemplo que a gente tem aí foi a CCR, que levou a rodovia Presidente Dutra, que já estava com a concessão vencida desde 2019, mas a CCR continua sendo, e tem aí um projeto muito estruturante, porque você vai estar fazendo um CAPEX
muito grande aí nos próximos anos, que ele tem que cumprir aí com o que está estabelecido no cronograma, mas também a gente vê que, dado que as campanhas que a gente tem visto aí por parte das companhias privadas no setor de óleo e gás, elas têm apresentado aí muitos incentivos comerciais do ponto de vista de obras para Azevedo, porque boa parte desses prospectos você tem visto uma grande concentração de gás. Então, mirando um pouco do crescimento de PIB que o país vai estar tendo nos próximos anos e uma migração dos investimentos saindo de uma carteira pública que não tem condições de arcar com esses investimentos, indo para uma carteira privada, com os novos investidores aí participando dos certames, a gente tem apresentado aí uma evolução muito grande nas conversas que a gente vem tendo com os pares privados de infraestrutura que requerem um tipo de obra, principalmente no setor de óleo e gás e no setor de infraestrutura de transporte, portos, aeroportos e rodovias. Para não deixar de comentar o saneamento, ele é um subsetor de infraestrutura, uma vertical de infraestrutura muito importante para a gente, mas nesse momento o saneamento você tem aí as contratações das companhias que venceram o leilão aí de SEDAI, que eles vão estar cotando o CAPEX de uma forma um pouco mais firme no começo de 22, mas por outro lado, o que tem pela frente para ser feito em infraestrutura ainda está muito dentro de um ambiente público, né? Então a gente vai esperar essa rotação aí de público para privado para estar começando a participar também dessas novas rodadas de saneamento, porque são quase que 700 bilhões de reais que tem de investimentos pela frente e tem espaço para as companhias de engenharia pesada se posicionarem para estarem olhando olhando, precificando e atendendo essas demandas. Uhum. E qual é a expectativa de vocês para o fechamento de 2021? Já dá para garantir, né, que foi melhor que do ano passado. E para o ano que vem? O que vocês estão vislumbrando já? Anterior, a gente fez uma preparação aqui para que a gente consiga capturar, né, e converter contratos comerciais a partir de 2022. Então, eu tenho uma expectativa aqui, olhando o que a gente fechou agora, de tentar encerrar 2021 com um faturamento bruto de entre 60 a 70 milhões de reais, que, comparando com 2020, ele já é quase que 2 vezes do que a gente veio faturando. Faturamos 27 milhões de reais em 2020, mas com perspectivas muito boas, até porque a quantidade de propostas que nós estamos orçando aqui dentro, que não foram convertidas ainda em backlog, já está na casa dos bilhões de reais. Então, a Azevedo, que antes ela tinha aí uma atuação um pouco mais tímida por causa da restrição de caixa que ela tinha na época e pelo fato de estar passando por um processo de turnaround, nesse ano a gente já está com uma outra pegada, isso sendo capitaneado aqui pelo nosso CEO, Gustavo Rocha, que está orientando a nossa estratégia de tentar pensar um pouco fora da caixa, ajudar em soluções de engenharia e trazer um pouco de soluções de financiamento para a contraparte, até porque a gente aqui tem experiência com isso, eu particularmente, o Gustavo também tem essa experiência, para a gente mostrar que a gente é capaz, a gente tem histórico e a gente tem capacidade de ajudar a contraparte a levantar financiamento, muito em função do nosso background. Uhum. Da última vez que a gente conversou aqui no Business, vocês falaram, né, que a Azevedo e Travassos tinha assinado um memorando para a compra da totalidade do grupo Engecampo. Como é que está esse processo? Já foi finalizado? Conta um pouquinho. Não, o processo ele tá para ser finalizado. A gente deve estar recebendo aí as informações do diligence financeira e jurídica aí nos próximos dias, tá? Temos feito algumas reuniões já com o management da companhia, até porque a gente tem uma exclusividade pela assinatura desse memorando de entendimentos. E tão logo a gente tem aí alguma posição que vai ser oriunda aí dos relatórios que a gente contratou, né, de uma Big Four para fazer a due diligence financeira e de um excelente escritório de advocacia, a gente vai sentar com o management para colocar no nosso modelo e fazer discussão de preço. Mas quando isso acontecer, a gente vai estar informando o mercado a resultante dessa conversa. Mas a gente ainda está no prazo aí de 90 dias para dar uma resposta para eles. Certo. E a Azevedo e Travassos enfrentou uma crise, né, financeira em 2019 e logo na sequência, né, quando vocês estavam
também se recuperando, veio logo a pandemia, né, que afetou muitas empresas. Como é que tem sido superar esses desafios e de que forma eles ainda impactam a empresa nos dias atuais? Olha, a gente teve que, a Azevedo ano passado, ela teve que tomar todas as medidas, né, sanitárias aqui, porque quando você está fazendo uma obra grande, por exemplo, fizemos uma obra de uma adutora, né, em Brumadinho, que foi objeto de expulsão do TAC que a companhia Vale fez. A gente chegou a ter 800 pessoas no canteiro de obras e nós estávamos consorciados com duas outras companhias locais. Você controlar 800 pessoas dentro de um canteiro de obras e ter um nível muito baixo, né? Até porque a gente tem que atender não só os nossos requisitos, mas também os requisitos da Vale do Rio Doce, que tem aí, é uma empresa listada, que tem aí uma performance e um track record muito grande no setor que ela participa. A gente tem que atender ambos os lados em termos de políticas sanitárias, para evitar um contágio maior dos nossos trabalhadores. Hoje, à medida que as coisas já estão evoluindo e a gente tem visto aí uma massificação do processo de vacinação, a gente entende que as pessoas vão estar contratando mais obras. A gente tem visto isso dentro dos pedidos para nós participarmos das concorrências privadas, os volumes estão aumentando para isso e as pessoas já estão olhando investimentos para 2022, quiçá 2023. Para começar, principalmente na parte de óleo e gás, que você tem que se planejar com uma antecedência muito grande para poder obter toda a parte, atender toda a parte de licenciamento ambiental para começar a fazer as obras. E, então, a gente tem visto aí um retorno muito positivo dessas companhias, buscando entender um pouco o quadro deficitário de infraestrutura que a gente tem quando comparado com o nosso PIB, ou seja, a gente está investindo menos do que 1,5%, nessa troca, né, da infraestrutura antiga para uma infraestrutura nova. Ministro Tarcísio, por sua vez, ele tem feito um trabalho muito interessante de abertura de novas frentes no exterior para trazer novos concorrentes privados, haja vista os grandes volumes que nós temos de investimentos para fazer em rodovias, por exemplo, são pelo programa do PPI, considerando as federais do Estado de São Paulo e do Estado do Paraná, você tem nos próximos 3 anos um pouco mais que 220 bilhões de reais em rodovias para serem licitadas e novas rodovias e relicitadas. Então, há espaço para novas pessoas. A gente só precisa que o ritmo creditício, né, de Brasil e do mundo ele se estabilize para que você não traga tanta volatilidade para uma discussão de financiamento, porque não faz sentido você contratar um financiamento dolarizado para um empreendimento que tem o fluxo de caixa em reais. Você traz um risco adicional de volatilidade para os seus números e a gente aqui não é pago para tradar dólar, a gente é pago para entregar reais e obra. Então, quanto menos risco nós tivermos e quanto mais diligentes nós formos nessa análise de risco, a gente consegue precificar melhor a nossa proposta e, consequentemente, atingir a nossa margem bruta aí, que a gente mira para as obras daqui para frente. Uhum. E como é que está em relação ao processo de reestruturação financeira? Esse processo acaba comprometendo, impactando os investimentos do grupo? Olha, o nosso processo de reestruturação financeira aqui, uma das coisas muito positivas nossa, né, foi que a gente não tem dívida bancária dentro do binômio Azevedo Travassos S.A., Azevedo Travassos Infraestrutura, tá? A gente tinha uma dívida bancária na Azevedo Travassos Engenharia, que foi vendida agora em fevereiro, tá? Que está sendo discutida com um novo dono dessa companhia. Mas hoje, do ponto de vista de balanço ali lado direito do passivo, nós temos duas dívidas. Temos uma dívida de refis de 47 milhões de reais, que é uma dívida que ela tem um prazo de pagamento até 2050, e o VPL dessa dívida são 6 milhões de reais. Tá? Uma dívida longa ajustada por TJLP, que hoje é um dos custos, dada essa inflectada de curva que o CDI deu ao longo desse ano, né? Você teve quase que 800 pontos de andada, comparando janeiro e quase dezembro. Isso impacta drasticamente o custo de financiabilidade de uma companhia. Então, e a TJLP está menor do que isso. Então, eu estou sendo financiado e cumprindo mensalmente a minha obrigação. A minha segunda dívida é uma dívida trabalhista que eu tenho, né, que foi encapsulada num plano de parcelamento de 36 meses. Até para efeito comparativo, quando você entra em uma RJ, você tem um parcelamento trabalhista de 12 meses, e nesse plano que nós fizemos, que é um plano de parcelamento para liquidações e execuções trabalhistas,
nós conseguimos um alongamento de prazo de 36 meses, que está sendo cumprido e está sendo considerado no nosso fluxo de caixa. Então, da parte bancária, a gente ainda não tem dívida para discutir no mercado e a nossa ideia é ser muito disciplinado nesse quesito para que a gente não dê garantias que não façam sentido, para que a gente não pague custos que não façam sentido. A gente viu aí uma antecipação da discussão presidencial para 2022 ocorrendo agora em 2021 e isso, de uma certa forma, traz um pouco mais de volatilidade, principalmente para as curvas de juros, e para maturidade, ou seja, para prazo de pagamento dessas dívidas. Então, pelo menos a gente tem acompanhado aqui que os custos aumentaram e a nossa ideia é tentar sempre focar nas obras privadas majoritariamente com capital de giro positivo, para que a gente não tenha que tirar caixa do nosso bolso, porque nós temos compromissos aí até o final do ano, né, que seria o pagamento da parcela de 60 milhões de reais da Reftos, que hoje de manhã eu soltei um comunicado ao mercado em relação a isso. O juiz ontem à noite ele homologou a nossa proposta, né? Ele peticionou nos autos do processo que nós fomos os únicos a colocarmos uma proposta e nossa proposta foi aceita. Então, aqui a gente está no movimento de estudar como que a gente pode apresentar uma alavancagem que não machuque a conta de despesa financeira do nosso balanço e que a gente consiga alongar e não gastar o restante do dinheiro que a gente capturou aí no aumento de capital que iniciamos em junho. Perfeito. E qual é a sua visão, Leonardo, sobre a situação atual do setor de infraestrutura? Queria que você falasse um pouquinho. E como é que tem sido a atuação da Azevedo e Travassos nesse contexto? Olha, o setor de infraestrutura, ele realmente, com essa pegada mais privada, a gente está vendo muitas oportunidades, principalmente olhando a parte de gasodutos linkados a ativos energéticos, né? Esse é um aspecto muito importante, porque dado que os prospectos, eles, né, têm vindo com coisas associadas, estruturas associadas de petróleo e gás, você precisa dar um direcionamento para esse gás. Então, a necessidade de você melhorar o parque industrial, a matriz energética brasileira, ela é muito importante, porque você não pode confiar em chuva e a gente não pode imaginar que no ano que vem os reservatórios estarão todos cheios novamente, porque significa dizer que vai ter que chover daqui até o período de chuvas do ano que vem, que é o começo do ano. E segundo, você também não pode entrar no risco de São Pedro pedindo para que ele vente para uma companhia eólica, muito menos que faça sol direto para uma companhia que tenha uma usina fotovoltaica. Então você vai ter necessidade de estar investindo no combustível gás, que ainda bem está sendo encontrado em abundância aqui no país, para estar equacionando essa matriz energética, porque hoje as térmicas praticamente estão despachando na base. Por quê? Porque os reservatórios hidrelétricos, que é uma fonte de energia bem mais barata, ela está quase que colapsando pela falta de chuvas. Então o gás vai ter que entrar de qualquer forma, o carvão já está operando normalmente, e isso cria oportunidades para você estar montando térmicas. Adicionalmente a isso, a gente tem visto também aí na parte de óleo o início do processo de descomissionamento dos campos de petróleo maduro. Então, a Azevedo, por ter furado os campos, né, participado do programa de perfuração em 85, na Bacia Potiguara, e esses campos hoje estão na mão da 3R, da PetroRio, da Recôncavo e da Origem Energia, a gente tem um conhecimento, porque perfuramos lá naquela época, e está chegando no momento que você vai ter que ter um programa de descomissionamento, e a principal empresa que vai liderar em termos de demanda esse tipo de serviço é a própria Petrobras, que já vem perfurando campos de petróleo há muito tempo, e não faz sentido eles estarem utilizando um campo de petróleo que tem uma pequena produção, haja vista que as descobertas do pré-sal, elas hoje elas pagam e você tem um retorno muito grande em termos de margem líquida, todos os custos inerentes à tirada daquele petróleo, mas por outro lado os campos com linha d'água menor do que a parte de águas profundas vai apresentar, não só na Petrobras, mas também nas companhias privadas, um caminho uma estrada muito bacana de oportunidades que a gente vai percorrer, e a gente já está posicionado para isso com equipe e entendendo e mapeando essa demanda.
Aham. E ainda, né, falando sobre a Ingecampo, né, a empresa que presta serviços de manutenção industrial, obras civis, construção e montagem eletromecânica, e ainda atua, né, nos setores de óleo e gás, mineração Isso. petroquímica, siderurgia, saneamento e também energia. Né? Diante de todos, né, todos esses serviços que a companhia oferece, a ideia é que com a aquisição é manter um portfólio variado. É isso, a nossa ideia é a gente vai ter uma oferta maior de serviços de obra de engenharia numa parte um pouco mais sofisticada, com a aquisição da Reftos, que vai ser uma unidade operacional da Azevedo, e caso ocorra a aquisição da Ingecampo. A gente vai conseguir ter e buscar muito mais oportunidades do que hoje, por exemplo, a Azevedo Travassos Infra ela tem no mercado. Com a entrada da Reftos, a gente tem aí uma sinergia muito grande no setor de óleo e gás, principalmente na parte de manutenção de plataformas, hookups e de comissionamento, e com a possível entrada da Ingecampo, a gente agrega muito mais, porque você vê aí grandes obras ocorrendo. Por exemplo, foi anunciado recentemente o programa de investimento de uma linha que é um investimento extremamente relevante, e a Ingecampo já fez montagem eletromecânica e a parte civil, e a Azevedo, por sua vez, também já fez isso. Quando a Eldorado Brasil Celulose foi construída, a Azevedo pegou um dos pacotes de obra lá em Três Lagoas para estar construindo isso. Então, assim, a gente sabe fazer isso. E a gente tem um time técnico aqui capaz de atender essa necessidade. Perfeito. E sobre a área de atuação da empresa, onde é que se concentram as obras de vocês atualmente? E a empresa também planeja chegar a outras regiões? A gente hoje está cotando obras, hoje, atualmente, no nosso portfólio, né, nós temos obras em Minas Gerais, nós temos obras aqui no Porto de Santos, em São Paulo, temos uma obra no Rio de Janeiro, tá? E temos uma obra no interior de Minas. Estamos nessas regiões, desculpa, mas a gente tem a capacidade de atender para qualquer tipo de obra, em qualquer tipo de região, até porque nas propostas aí que nós fomos finalistas recentemente, mas nós não levamos essas obras, nós estávamos atendendo a alguns investimentos que estavam ocorrendo na região Nordeste. Então, mas assim, a logística nossa não é o problema, a gente consegue chegar e a gente consegue entregar. Então, se tiver uma obra no interior do Nordeste para construir uma rodovia, a gente vai ter a capacidade de analisar o entorno, estudar da onde a gente vai tirar os recursos, né, o fornecimento de alguns materiais, por exemplo, pedras para você fazer uma rodovia, uma fonte de água, por exemplo, para poder levar água para a obra, mas não temos problema em relação a isso. A gente tem capacidade de atuar no Brasil. O Brasil é tão grande que tem muita coisa para fazer por aqui. Então, até algumas pessoas perguntam, vocês não têm interesse de, dada a aquisição da Reftos, começar a fazer obras no exterior? O nosso interesse, nesse momento, é o Brasil. A gente tem que se posicionar no Brasil, se estruturar aqui no Brasil ainda mais para poder pensar futuramente num ambiente externo, mas isso aí é uma discussão que não cabe a mim, cabe ao CEO e ao presidente do conselho da companhia. Perfeito. E, Leonardo, o setor de infraestrutura já enfrentava uma escassez de novas obras no país e tinha uma expectativa grande para esse ano de 2021. Ela se confirmou? Qual a expectativa já para o ano que vem? Olha, olhando do ponto de vista de saneamento, a gente viu aí um sucesso muito grande nos leilões que aconteceram em Alagoas, né, e no leilão que aconteceu da própria SEDAI no Rio de Janeiro. Então, isso traz um volume assim, enorme de obras que você vai estar vendo do segmento privado. O segmento público ele tem uma limitação que é a questão da nossa parte fiscal, porque você tem um orçamento e o ideal é você não estourar esse orçamento, porque tem uma responsabilidade por trás disso, né? A gente não quer que a gente entre, que no caso a gente não gostaria de ver isso, mas até porque isso prejudica de uma certa forma a avaliação do risco do país, que traz um impacto diretamente correlacionado com a curva de juros, com as notas dos bancos e das empresas que aqui estão. Mas na perspectiva privada a gente tem visto aí um movimento muito grande dos fundos locais, porque os antigos, por exemplo, a gente chamando aqui os family offices, né, que são as famílias que possuem uma estrutura patrimonial abastada, dado que a taxa de juros local do país ela foi para níveis mínimos, né,
que a gente viu no começo desse ano, eles precisavam remunerar no mesmo patamar que a gente viveu no passado, e eu me coloco nesse grupo que era as taxas de juros de 2 dígitos, quando a gente tinha ali o CDI, que é a taxa referencial, né, acima dos 10%, você olhava isso. Então, o que eles fizeram? Eles começaram uma migração aos poucos e o entendimento das oportunidades de investimento na economia real. Então, saíram muitas debêntures de infraestrutura no mercado, novos grupos começaram a participar desse mercado, e a gente acredita que com esses novos produtos que os bancos vêm distribuindo, principalmente em infraestrutura, que você traz uma isenção fiscal para o investidor, ele vai trazer cada vez mais capilaridade para a distribuição disso, e à medida que você começar a entregar as obras e começar a criar track record, você começa a trazer essas oportunidades para outros entrantes e com vistas a trazer mais estrangeiros, né, que são os fundos de infraestrutura, que não estão todos ainda aqui no Brasil. Você vê o CPP, os fundos canadenses que já têm um histórico grande aqui. Do ponto de vista de fundo soberano, você vê o GIC de Singapura, você vê a Mubadala, que já estão com investimentos aqui, mas tem ainda muita oportunidade para a gente estar tentando explorar. A evolução aí da análise regulatória das nossas agências, ela ajuda bastante a sensibilizar e a trazer o investidor estrangeiro para cá, porque eles conseguem maiores volumes e maiores prazos para captar no exterior. E aqui no Brasil a gente entende que tem muita oportunidade e que dá para você vir. O dólar não é um problema, até porque você não vai estar construindo uma concessão, uma estrada de 200 quilômetros em um dia. Você tem uma concessão para explorar num prazo muito grande e há uma convergência natural do descasamento de dólar para o investidor estrangeiro, que hoje ele capta muito mais barato num prazo muito maior do que a gente vê aqui no Brasil, né? Você não vê operações locais acima de 10 anos, e lá você tem a possibilidade de estar fazendo emissões maiores e, consequentemente, trazer esse dinheiro, esse recurso para o país para investir e retornar capital para esses fundos. Então, eu tenho boas perspectivas do que pode vir a acontecer em 22 e 23. Certo. E a Azevedo e Travassos já teve uma atuação forte no setor de óleo e gás. Vocês ainda têm espaço para atuar nesse segmento? Sim. Não, nós temos também da estratégia da empresa? Não, a nossa estratégia hoje, até para a gente mirar um pouco da nossa margem, né, que seria a gente entender uma margem bruta de 15%, buscar uma margem acima de 15% bruta no setor de óleo e gás, e a gente tem espaço para isso, tá? Até porque nas cotações que nós estamos participando, a gente tem visto as propostas que estão saindo nesse patamar, tá? E só que a gente tem que contrabalancear com margens menores que vêm do setor de saneamento e da parte de infraestrutura de transporte, que vão chegar num combinado, né, numa matriz de margem bruta ao redor de 15%. Então, assim, hoje eu trabalho com essa mira aqui nos nossos modelos financeiros para que a gente consiga adicionar valor aí para o nosso acionista e para a própria companhia. Perfeito. E na sua visão, os novos marcos legais do saneamento e do gás natural podem beneficiar empresas como a Azevedo e Travassos? Sim, podem muito, porque você vai começar a ver um movimento natural aí de monopólio de cadeia que você vê em Petrobras, trazendo novos investidores para essa seara, e, consequentemente, você vai conseguir explorar melhor não só a parte de gasodutos, porque se você fizer uma comparação, olhar o que a gente tem hoje de gasoduto no Brasil, o que tem na Argentina, a gente tem que investir durante os próximos 30 anos uma quantidade colossal de recursos para tentar chegar na mesma malha de gás que tem na Argentina, por exemplo. E hoje a gente tem muito mais recursos do que a Argentina. Então, a gente vê muito espaço para isso, para essa derivada aí dentro do setor de óleo e gás, que seriam os gasodutos, e que, por sua vez, eles vão estar olhando dentro do marco aí de energia, onde pequenas térmicas podem ser construídas para você mirar um pouco o consumidor privado e sair um pouco do ambiente de comercialização regulado, né, que seriam os leilões que são ofertados aí pela ANEEL. Certo, e a gente está num momento, né, de forte pressão inflacionária e juros em alta, né? Isso acaba impactando o setor de infraestrutura de modo geral, e ter um portfólio também de serviços variado ajuda a se expor menos?
Sim, sim, você tem que tentar construir um portfólio que ele consiga absorver esses impactos. É claro que à medida que você está vendo um movimento que não afeta, que não é só direcionado ao Brasil, né? Como as pessoas, como alguns jornalistas apontam, é um movimento de inflação no que está acontecendo no mundo inteiro, e como a gente estamos aqui no Brasil e a gente surfa um pouco do fluxo mundial, esse impacto inflacionário ele é negativamente direcionado nas nossas curvas de juros, que ele traz um impacto muito grande e traz também uma certa desconfiança, né? Porque a desconfiança por parte dos investidores que eles ficam querendo discutir dentro e arguir, no caso, a política de condução fiscal da companhia, porque você tem que tentar montar um orçamento para você cumprir o orçamento e não você estourar esse orçamento. Então, qualquer ruptura que você tenha nesse estouro de orçamento, você traz impactos negativos para as curvas de juros e, consequentemente, a percepção do investidor em relação a risco ela é impactada e eles acabam saindo do portfólio de renda variável. Mas hoje, olhando um pouco do que vem passando na Bolsa, você teve uma correção muito grande dos ativos, né? Porque tem muita empresa que está sendo precificada a múltiplos muito baratos, com um potencial de crescimento, só que esse potencial de crescimento ele não é destravado porque você tem aí um efeito mundial que impacta a alocação dos gestores em Brasil. Eles procuram economias que você não tenha tanta volatilidade como a nossa. Uhum. E a Selic também afeta em cheio os financiamentos de imóveis e, de tabela, as construtoras com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, né? A gente vem falando bastante também na nossa programação da BNC News. No caso Sim. de vocês, como é que os juros altos acabam interferindo nos negócios? Bem, aqui uma coisa assim que a gente está fazendo, e até para pontuar, a gente não está olhando o setor aqui residencial, a gente está olhando um posicionamento muito grande de infraestrutura, e na parte residencial nós fizemos esse memorando de entendimentos com a Maslar, para que ela faça o desenvolvimento dos ativos imobiliários que nós temos aqui. Isso aí, no final das contas, vai impactar o tomador do apartamento que vai ser vendido, né, pela incorporadora quando assumir esse projeto, mas isso não traz impacto no balanço da Azevedo. O que vai trazer impacto no balanço da Azevedo é um aumento um pouco maior do prêmio de risco que vai estar dentro do custo da linha de financiamento que ela fizer, caso ela queira tomar alguma dívida um pouco maior num prazo mais longo. Eu acredito que para as dívidas curtas você não vai ter tanto prêmio. Dívidas curtas, leias, operações de 24 meses. Tá? Você não vai ter ainda um prêmio muito grande, mas você já tem visto aí a inclinação positiva aí dos vértices 23 em diante, na B3, colocando um novo nível de curva de juros para o Brasil, assim, muito rápido, num prazo muito curto. A andada que a curva pré teve esse ano foi nunca antes vista, né? Uhum. Perfeito. Leonardo, só para a gente encerrar, o que você diria para o investidor sobre esse ano de 2021, né, da Azevedo e Travassos, e qual é a projeção para o próximo ano, os momentos mais difíceis nessa reestruturação da companhia? Ficaram para trás? Bem, eu acho, assim, eu tenho certeza que a Azevedo é um caso aí que precisa ser olhado com carinho, até porque somos a única companhia listada em bolsa. A gente está diretamente correlacionado com o que está vindo de obra de infraestrutura. Nós estamos reforçando a nossa estrutura de capital de modo que a gente tenha aí capacidade financeira para assumir os compromissos de obras que a gente vem pela frente e haja vista a pouca quantidade de empreiteiras com capacidade de alavancagem hoje no mercado, muito em função dos movimentos de lava-jato, nos posiciona para estar assumindo essa estrada e andando nela de modo que a gente traga novos contratos aqui para a gente. E o fato da gente estar vindo com esse crescimento agora orgânico, né, colocando uma companhia operacional para dentro, que será a Reftos, que já é uma companhia que já gera fluxo de caixa,
ela já tem faturamento e tem perspectivas muito positivas para os próximos anos. E caso sejamos vencedores na aquisição da Engecampo, que é uma outra companhia operacional muito bem estruturada e que também tem uma capacidade e que também já traz um faturamento para dentro da Azevedo, vai permitir que a Azevedo tenha a capacidade de cotar qualquer tipo de obra dentro do segmento de infraestrutura e gerando valor para a companhia e para os seus acionistas. Perfeito. Esse foi, então, o Leonardo Martins, CFO da Azevedo e Travassos, trazendo um panorama bem legal, os números também, os resultados do terceiro trimestre da companhia. Leonardo, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Business e já sabe, né, está convidado para voltar para conversar de novo aqui com a gente, tá bom? Claro, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Bom, e eu vou ficando por aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias nas nossas redes sociais, no Instagram, @abnc.news e também pelo nosso portal. Com atualização minuto a minuto de tudo o que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BNC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.